Punção de tireoide. E agora? Você sabia que apesar de encontrarmos nódulos de tireoide na palpação em só 5% dos casos, eles estão presentes em até 70% das pessoas? Mas fique tranquilo, aqui você vai entender que apenas uma minoria dele, 5% só, vai precisar de uma punção ou de algum tipo de tratamento. Eu sou o Dr. Márcio Meira, radiologista intervencionista, e se você se perguntou rádio o quê? Você está no canal certo. Vamos com tudo. Antes de tudo, me diz nos comentários, você já fez punção de tireoide ou conhece alguém que fez? Me diga se foi tranquilo, se foi terrível, deixe suas dúvidas, só comentar aqui embaixo. Antes de tudo, vamos falar sobre o que é tireoide ou tiroide. As duas formas estão corretas. A tireoide é uma glândula que se encontra no pescoço e é responsável pela produção de hormônios importantíssimos para o bom funcionamento do corpo. Sua anatomia sempre foi alvo de curiosidade pela humanidade. Leonardo da Vinci, conhecido por suas obras como Mona Lisa ou A Última Ceia, foi o primeiro a fazer um esboço da anatomia da tireoide. Na época, ele entendeu que ela fazia parte da fisiologia do corpo humano habitual. Entretanto, não tinha meios para entender a sua função hormonal. Ele foi crucial para o desenvolvimento do entendimento da anatomia da glândula. Hoje em dia, entendemos com detalhes a sua anatomia. Basicamente, é composta por dois lobos, ou duas regiões, o lobo direito e esquerdo, ao redor da traqueia, que é por onde passa o ar para os pulmões. Esses lobos eles são conectados pelo istmo. É uma região que conecta essas duas áreas. Istmo é uma palavra diferente, né? Istmo vem do grego isthmos, que significa caminho por onde se vai. Ele na geografia significa uma conexão entre duas faixas de terra. E o que isso tem a ver com o vídeo? Nada, vamos seguir. A glândula tireoide secreta principalmente dois hormônios, o T4 e o T3. O T4 é o principal, ele é convertido nos tecidos periféricos ao T3, que vai ter as suas funções biológicas e vai atuar na regulação do organismo, como nós vamos ver. Os hormônios tireoidianos têm uma série de efeitos no corpo. Eles controlam o consumo de oxigênio, metabolismo dos carboidratos, lipídios, uma série de funções. Vamos ver um resumo aqui nessa foto. Então veja, no sistema cardiovascular, os hormônios eles aumentam a frequência cardíaca, a contratividade do coração e melhoram a sua função. Já no sistema nervoso central, os hormônios são essenciais para o desenvolvimento e manutenção da função cerebral. Além do T3 e do T4, a tireoide também produz o hormônio calcitonina. Ele tem uma função importante no metabolismo do cálcio e dos ossos. Ou seja, os hormônios tireoidianos são importantíssimos para o metabolismo do cálcio, função do coração, desenvolvimento do sistema nervoso central, uma série de funções. Ela é conhecida como a glândula do equilíbrio. E afinal de contas, o que é a punção de tireoide? A punção de tireoide, ou a PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, nada mais é do que um procedimento minimamente invasivo, em que a gente coloca uma agulha no interior do nódulo, guiado por ultrassonografia, para descobrir se esse nódulo é benigno ou se ele é um câncer. Esses conceitos, nódulo, câncer, eles foram vistos no primeiro vídeo do Rádio Aqui. Eu vou deixar o card no final desse daqui, você assiste, está bem legal, fala um pouco sobre o que é a radiologia intervencionista também. E punção e biópsia são a mesma coisa? No Brasil, para tireoide, sim. Em alguns países, geralmente asiáticos, até se faz a biópsia da tireoide com agulha grossa. Geralmente, biópsia se refere a agulhas grossas. No Brasil, a agulha fina, a punção aspirativa por agulha fina, é o que é realizado de rotina. No Brasil são utilizadas agulhas finas. Minha preferência pessoal é por essa azulzinha aqui. Ela é seguida de uma anestesia. Vamos ver tudo isso daqui a pouco. E quais os nódulos devem ser puncionados? Será que são todos? Bom, primeiramente o ultrassom. Características do ultrassom dizem pra gente se o nódulo deve ser mais investigado a fundo pela punção. Por exemplo, o contorno irregular, características internas, calcificações, tudo isso nos aponta a necessidade de uma punção. Essas características do ultrassom são agrupadas e classificadas pelo TIRADS. Então veja, aqui algum exemplo de nódulos que a gente pode ver no ultrassom. Tem alterações de tamanho, de formato, de características internas, de calcificação, se tem cistos ou não, se tem sangue chegando nele ou não, que é visto pelo exame Doppler.
Tudo isso é classificado pelo TIRADS. Esse é um sistema de classificação que ele geralmente vem no laudo. Se você já viu algum resultado de exame de tireoide que tinha nódulo, com certeza ele estava classificado por esse sistema. Eu vou colocar ele aqui na tela. Então vejam, apenas a título de curiosidade, aqui está o TIRADS, o sistema de classificação. Ele está em inglês, mas basicamente é o que falamos. Ele classifica o formato, as margens, características internas, tamanhos, tudo isso é agrupado e gera-se uma pontuação para o médico que está realizando o procedimento. E é exatamente essa pontuação que vai ser indicativa, veja, não é obrigatória, mas ela indica fortemente para o médico que pediu o exame se ele vai precisar ou não da punção de acordo com a graduação, conforme a gente pode ver aqui. Então, além da ultrassonografia classificando o nódulo, conforme a gente acabou de ver, outros dados são utilizados para se indicar ou não uma punção de tireoide. Vamos lá, principalmente o tamanho do nódulo, quando ele é maior que 2 centímetros, o crescimento rápido desse nódulo, ou seja, entre um exame de ultrassom e outro, ele apresentou um crescimento rápido, ou quando ele é associado a linfonodos, que são ínguas, caroços que podem aparecer junto com o nódulo, e também a história familiar de câncer de tireoide. Se tivermos um nódulo com história familiar, também é um indicativo da punção de tireoide. E afinal de contas, como é feito o procedimento? Eu imagino que quem precisa fazer está um pouco aflito, né? Já sabe o que tem que fazer, sabe que é guiado, sabe que é tranquilo, mas afinal de contas, como que é? Bom, antes de tudo, não precisa de jejum, não precisa de acompanhante. É o procedimento mais simples que o radiologista intervencionista faz. Ao chegar na sala, será feito um ultrassom, onde nós iremos calcular novamente o tamanho do nódulo, ver se ele mudou alguma característica, tudo isso vai junto com o seu laudo. Uma dúvida frequente é se o procedimento dói. Olha, tudo que manipula, pescoço, essas regiões mais sensíveis, existe algum grau de incômodo, mas não é nada de outro mundo. É feito com anestesia local, conforme vocês estão vendo no vídeo. É feito um botão anestésico que vai diminuir bastante o incômodo na hora da punção. As células são coletadas pelo radiologista intervencionista através de movimentos bem delicados e finos. Um movimento de vai e vem, que é como essas células sobem para a seringa, onde elas vão ser analisadas numa lâmina. Então veja, o próprio radiologista intervencionista, assim que termina a punção, ele já realiza a elaboração dessas lâminas. São essas lâminas que serão analisadas em um laboratório por um outro médico, o patologista. Importante notar que em alguns serviços, o patologista ele pode estar presente na própria sala do procedimento. Então, como é que acontece? É feita a punção da mesma forma do que em qualquer outro lugar, a lâmina é passada para o patologista, ele olha no microscópio ali, na hora. Ele não consegue dar um diagnóstico final, mas ele consegue ver se tem células suficientes para a análise que vai ser feita depois. Dessa forma, ele evita que se faça uma nova punção desnecessária. Uma dúvida frequente é em relação ao tempo de procedimento. Geralmente, ele dura de 15 a 20 minutos, o paciente é liberado para casa imediatamente após, não precisa de observação, ele pode se alimentar normalmente, ele pode fazer atividades físicas, pode fazer natação, jogar capoeira, jiu-jitsu, está tudo liberado, é vida normal depois do procedimento. E em relação ao resultado, bom, o resultado após a punção, ele costuma demorar de 7 a 10 dias. E esse resultado, ele chega para o paciente também através de numerozinhos e uma nova classificação. Essa nova classificação, ela é chamada Bethesda. Bethesda é o nome de uma cidade que fica próxima a Washington, onde tem o NIH, que é o National Institutes of Health, que para a gente entender aqui é como se fosse um Ministério da Saúde, só que voltado para pesquisas científicas e elaboração de protocolos. Assim como o TIRADS, essa classificação nos dá uma ideia da natureza da lesão de tireoide e também nos indica qual seria o próximo passo. Por exemplo, aqui na classificação Bethesda, Bethesda 1, material insuficiente. Então, em raros casos, onde é feito todo o procedimento de punção de tireoide corretamente, é realizada a lâmina, o patologista, ao receber esse material lá no laboratório, ele precisa de mais células para sair com o resultado definitivo. Então, ele dá o Bethesda 1 e a punção é repetida. Isso também pode acontecer. Seguindo, Bethesda 2, nódulo benigno.
geralmente o paciente vai apenas para o acompanhamento. E por aí vai. Bethesda 5, maligno, geralmente o paciente vai para a cirurgia. Importante frisar o resultado Bethesda 3. Apesar do nome indeterminado, ele é um resultado sim, ele é diferente de insuficiente. Então, o Bethesda 3, geralmente ele é seguido de uma nova punção, porque não houve uma definição, ele realmente é indeterminado, apesar das células terem sido suficientes. Então, não é que a punção não foi feita de forma correta, ela até foi feita de forma correta, o resultado que veio indeterminado. Agora eu vou responder algumas perguntas. Existem complicações na punção de tireoide? Olha, as complicações, elas até podem existir, como todo procedimento, mesmo sendo minimamente invasivo. Agora, elas são muito raras, geralmente um pequeno hematoma, como se fosse alguma escoriação, isso pode até dar problema em casa, né? Mas nada muito sério, tá? É importante frisar também que os pacientes que tomam aspirina, Marevan, Xarelto, eles não precisam suspender a medicação para fazer uma punção aspirativa por agulha fina. E quantas punções geralmente são necessárias, doutor? Veja, além daquela punção do botão anestésico que arde um pouquinho e passa em 2 segundos, geralmente são feitas 2 punções para assegurar o material suficiente na análise do patologista que vai ser feita posteriormente no laboratório. Uma outra dúvida muito comum: doutor, meus exames de sangue são normais, por que o meu médico pediu essa punção de tireoide? Veja, os hormônios de tireoide que são avaliados no sangue, eles são ótimos para avaliar a função tireoidiana. Já o câncer de tireoide, geralmente ele não se manifesta por esses exames de sangue de rotina. Então, nesse caso, na presença de um nódulo, o melhor exame para a gente saber a natureza da lesão é a punção de tireoide. Então, nós vimos hoje, aqui no vídeo do RadioQ, que o radiologista intervencionista ele faz as punções aspirativas de tireoide guiado por ultrassonografia. Esse é um exame muito tranquilo e muito fácil, porém extremamente necessário para que saibamos a natureza de alguma lesão da tireoide. Essa é uma foto lá da Grécia de Hipócrates. Hipócrates é conhecido como o pai da medicina, também é famoso pelo juramento que leva o seu nome, que até hoje é um guia de ética para os médicos. Hipócrates disse o seguinte: o conhecimento é a melhor medicina. E é exatamente isso que você está fazendo aqui no canal RadioQ, buscando informações em saúde como forma de prevenção e cuidado. Te convido a se inscrever aqui no canal, bate no sininho, curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Você conhece ou já passou por um procedimento de punção de tireoide? Foi traumático? Abra seu coração, coloque aqui sua experiência, tire suas dúvidas. Me segue lá no Instagram para mais conteúdos em saúde. Muito obrigado e até o próximo vídeo.